Despretension Show, coisas que só existem fora do Brasil. Hoje a gente vai falar sobre alguns assuntos aleatórios. Só espera a vinheta passar e depois você vaza. Atenção para o Top de 5 celebridades do Epstein: Donald Trump, Bill Clinton, Elon Musk, Bill Gates e Michael Jackson. Steve Hawking também de bônus. É isso aí. Começando mais um Despretension Show. Hoje a gente vai falar sobre raquete elétrica e pernilongo, por conseguinte. Vamos falar sobre... Pera aí que eu vou lembrar da minha pauta. Pera. Sobre casas caixotes. No Brasil a gente vive em várias caixas caixotes, arquitetura moderna, copiada da Europa. Vamos falar sobre o Epstein, né? Só passar uma pincelada no Epstein. E urna eletrônica, as coisas que só existem no Brasil. Vou baixar um pouquinho aqui pra gente poder conversar com o nosso primeiro convidado, que é o Co-Pilot. Vamos lá. Oi de novo, João. Vamos continuar de onde paramos, então. E aí, beleza, cara? E se não tentou nada ainda, fica tranquilo. A gente pode ir pensando em algumas estratégias para ajudar você a lidar com essa infestação. Então me diz, você quer partir agora para a parte da raquete? Ou tem mais alguma dúvida sobre os pernilongos? Pernilongos. Por que existem tantos e por que se reproduzem tão alarmante? Eu nem sei falar português, mano, mas me responde aí. Claro, sem problema. Vamos lá. Olha, os pernilongos realmente se reproduzem muito rápido porque eles encontram um ambiente ideal quando há água parada e calor. E não se preocupa com português, você tá indo muito bem. Agora me diz, quer saber mais alguma coisa sobre eles ou a gente segue em frente para outro tópico? Água parada, dá pra pensar em várias doenças, né? Não só o pernilongo, mas o pernilongo foi um que se adaptou melhor. Existe uma origem do pernilongo, ele veio da África, da Ásia, ou toda a floresta tem pernilongo? Tem mosquito de várias espécies ou só tem pernilongo? Pois é, dá pra pensar em um monte de doenças mesmo quando se fala em lagoa parada. E o pernilongo é só um dos mosquitos que realmente se adaptou bem a esses ambientes. Então, de fato, existem diferentes espécies de mosquitos em várias partes do mundo, não só o pernilongo. Mas ele é bastante comum, sim. Agora me fala, você tem curiosidade sobre alguma outra espécie de mosquito ou quer seguir em outro assunto? Tenho, Entendi. Vamos em frente. A gente pode trocar de assunto ou continuar explorando curiosidades. Me conta o que mais você tem em mente. Quem foi o inventor da raquete? Helena, vamos falar da raquete então? Bom, essas raquetes elétricas para mosquitos são bem práticas, né? Ah, entendi. Tá pensando em se prevenir e acabar com os intrusos? Não. Eu queria saber quem inventou a raquete. Então, a raquete elétrica de matar mosquitos foi inventada pelo taiwanês Zhao Weishi. Ele registrou a patente em 1995 e ela foi concedida em 1996. Caralho! Desde então, essa invenção se tornou bem popular e outras variações surgiram ao longo dos anos. E aí, o que mais você quer saber? Então, os mosquitos são exclusivamente de climas tropicais? Na Europa tem mosquitos assim? Do frio? Na verdade, mosquitos não são exclusivamente de climas tropicais, não. Eles também conseguem se adaptar a regiões mais frias, sim. Por exemplo, na Europa, apesar do clima mais ameno, existem espécies de mosquitos que dão um jeito de sobreviver. Então eles não são tão tímidos com o frio assim, não. E me conta, tem mais alguma outra curiosidade que você quer explorar? Sempre tem, cara. Eu tô muito curioso sobre como que a gente chegou nesse nível de coabitar com os mosquitos. A evolução do ser humano não foi... A gente extingue todos os animais, né? A gente extingue cachorro, igual o Orelha aí, a gente extinguiu o Orelha, a gente extingue panda, a gente extingue urso, a gente extingue onça pintada, que é feroz, caralho. E a gente não consegue extinguir o mosquito. O que a gente tem que fazer para extinguir o mosquito? Cara, essa é uma pergunta bem intrigante. A verdade é que mosquitos são extremamente adaptáveis e eles existem há milhões de anos. Eles se multiplicam muito rápido e têm uma capacidade de se adaptar a praticamente qualquer ambiente. Então, ao longo da evolução, a gente acabou convivendo com eles porque eles vão se adaptando onde quer que a gente vá. E sobre extinguir mosquitos, bom, é uma tarefa gigantesca ou tem muitas implicações ecológicas também. Eles fazem parte da cadeia alimentar, então não dá para simplesmente eliminar sem pensar nas consequências. Mas enfim, dá pra gente continuar esse papo.
O que mais você quer saber? Eu queria comparar o mosquito com o ser humano. Se a gente se reproduz e se adapta a qualquer lugar por causa do cérebro, o que fez o mosquito se adaptar igual a gente se adaptou, né, à Terra? Existe alguma evolução específica dos mosquitos que se pode comparar com as dos seres humanos de sobrevivência? Olha só, boa pergunta. Os mosquitos, assim como a gente, têm as suas próprias estratégias evolutivas. No caso deles, eles se adaptam incrivelmente bem a diferentes ambientes, têm ciclos de vida bem curtos e conseguem se reproduzir numa velocidade impressionante. Isso faz com que eles consigam ocupar um monte de lugar e lidar com muitas mudanças no ambiente. E claro, a gente tem nosso cérebro e tecnologia, mas os mosquitos contam com números e essa capacidade de se multiplicar rapidamente. Então é como se cada um tivesse a sua própria receita de sucesso evolutivo. E a próxima curiosidade, qual que é? Então, a gente tem a inteligência e o mosquito tem a reprodutividade. Se a gente tivesse a capacidade de reprodução do mosquito, a gente já teria acabado com a Terra. Então a gente não é tão inteligente assim. Mas mesmo assim, a gente poluiu a Terra, né? De todas as maneiras possíveis. E acho que não tem mais volta. Eu acho que o mosquito é o animal perfeito da natureza. Porque ele sobrevive do nosso sangue, né? Pra multiplicar, né? A fêmea é que chupa o sangue, né? Pra se reproduzir, não é? Isso mesmo, e é bem curioso pensar nisso. Os mosquitos encontraram uma estratégia super eficiente. A fêmea precisa do sangue para desenvolver os ovos, e isso permite que eles continuem se espalhando. Então, de certa forma, os mosquitos encontraram um jeito bem simples e eficaz de se manterem por perto. É engraçado que, no fim das contas, a gente vê que eles são sobreviventes natos. Mas e aí, tem mais algum outro assunto que você quer puxar? Deixa eu falar. Eu vou filosofar, não precisa ficar me interrompendo, não. A gente evoluiu tanto e a gente não consegue acabar com os mosquitos, beleza. E os mosquitos, todos os animais, a gente caça, a gente acabou com todos os animais, mas a gente não consegue acabar com um único mosquitinho. Essa é a nossa fraqueza, é o nosso calcanhar de Aquiles, calcanhar de mosquítias. E é engraçado pensar porque o mosquito não tem cérebro, mas quando a gente caça ele é muito veloz, muito ágil. O que dá o reflexo do mosquito? A gente fica jogando vôlei com mosquito. Vamos jogar vôlei com mosquito? Vamos deixar passar um mosquito aqui pra mim jogar vôlei pra vocês verem. Olha só. Bem curioso mesmo, né? O mosquito praticamente vira um atleta nessas horas. E a gente lá tentando acertar o bichinho no ar. Vai quase um esporte olímpico alternativo. Mas falando sério, me conta, tem mais alguma curiosidade que você queria comentar? Eu queria conversar de boa, sem você ficar me perguntando, tem mais alguma coisa? Tem mais alguma curiosidade? Porque o Gemini consegue conversar de boa, você não. Claro, sem problemas. A gente pode só bater um papo tranquilo, sem eu ficar puxando mais assunto. Só relaxa e me diz o que você quiser, tô aqui urino. Então, vamos mudar de assunto, na verdade. Eu te xinguei, mas eu vou mudar de assunto, eu vou te desativar pra gente puxar o dia de karaokê. Hoje é dia de alguma coisa aleatória, um fato curioso ou algo inusitado. Mas aqui no Brasil ninguém se importa com essa história, contanto que esse dia um dia venha a ser um feriado. É isso aí. Hoje é dia de quê? Só baixar aqui um pouquinho. E agora sim. Hoje é dia 17 de fevereiro. Sábado. Agora são 11h17. E hoje é dia de quê? Dia de abraçar um viciado. Puta que pariu, mano. Não é possível que hoje é dia de abraçar um viciado. Quantos viciados você já abraçou hoje? É engraçado, né, que os viciados em açúcar não têm a mesma empatia do que os viciados em álcool. Viciados em cocaína. O cara é viciado, é o mesmo vício. Porque a gente se vicia em algoritmo, né? Tá tudo bem. Você pode se viciar em Instagram, em shorts do YouTube. Mas se você se viciar em álcool, você é super julgado, cara. Que a coisa mais difícil, mano, do que sair do vício de álcool. O celular acabou a bateria, acabou seu vício.
A cocaína cheirou a carreira inteira, acabou seu vício. E o cara que pode comprar fiado na venda da esquina? Esse que é o vício que é importante ser falado, que é o alcoólatra. Hoje é dia do gráfico. Parece que é o dia do gráfico, entendeu? Piada. Puta que pariu, nem falei piada, mas eu sou muito ruim, tô aprendendo ainda. Mas vamos lá. Dia de acenar com todos os dedos para o seu vizinho. Não, cara, isso é mentira. Não existe isso, não. Será que alguém perde tempo construindo esse site, mano? Dia Nacional da Luta dos Povos Indígenas. Dia do Fettuccine Alfredo. Vamos abrir esses dois aqui. Dia do Fettuccine. O que é um Fettuccine Alfredo? Se carregar, né? Parece ser um prato da Itália. Não pode ser no Brasil comemorado o dia do Fettuccine, né? Tá errado. Caralho, mano. Que demora. Como é que eu fico? Como é que meu programa rende desse jeito? Não rende, né? Então vamos mudar de pauta, então. Puta que pariu. Não, vamos lá. Dia Nacional da Luta dos Povos Indígenas. Imagina uma luta entre dois índios. Hoje é o Dia Nacional da Luta de Galo Índio. Dois galos índios lutando pra ver qual galo é mais índio do que o outro. Essa é a luta dos povos indígenas. Parece que tem uma luta debaixo do mar de dois povos indígenas, ancestrais. Todo povo é indígena. Já parou pra pensar? Porque indígena é o povo originário, né? Os índios só receberam o nome de índio por causa que Cabral estava procurando as Índias. Então, o povo é um índio da água. Então, dois povos indígenas são dois monstros marítimos, povos de 8 tentáculos, lutando contra si. A luta, Dia Nacional da Luta dos Povos Indígenas. Imagina que tem um povo de água doce também no Rio. E os indígenas cuidam desse povo. Aí são dois povos indígenas. E tem uma briga pra ver qual que é o pajé desse tudo. Qual que é o pajé da tribo dos índios. A tribo dos povos indígenas. Dia Nacional de acenar com todos os dedos. Porque se você acenar com 4 dedos, você é considerado um ladrão de galinha, da raposa de 9 caudas. Raposa de 9 dedos, quer dizer. Eu tô tentando xingar o Lula com códigos, eu acabei me empolgando. Você tem que acenar com 5 dedos. Senão você já sabe o que acontece, né? Você não é um vizinho decente. É engraçado. Nossa, é engraçado que eu tô ficando rouco. Tá seco o ar aqui. Eu vou ter que dar uma pausa e voltar daqui a alguns minutos. Voltamos. Peguei um copo d'água. Mas isso não interessa, né? Vamos para a próxima pauta, que é manchete do dia. Já vai ser só uma encheção de saco, quer ver? Manchete do dia. Qual que é a manchete do dia, então? Bora ler a manchete do dia para entreter os assinantes dessa plataforma YouTube. Bem-vindo a mais uma manchete do dia com o caso Epstein. Chamada lista Epstein. Não é um documento único. Peraí. Chamada lista do Epstein não é um documento único, mas uma série de arquivos judiciais e registros de voo desmembrados ao longo de anos. Recentemente, em 30 de janeiro de 2026, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos divulgou uma nova leva massiva com mais de 30 milhões de páginas. Agora vamos... Não, pera. Quem leu 3 milhões de páginas? Eu leio um livro... Vou te mostrar o livro que eu li. Utopia. Eu ganhei esse livro de presente. Ele tem 120, 105, 140 páginas. Ó. Não tá vendo? Dá. 144 páginas.
Não dá pra acreditar, cara. E, mesmo assim, eu não consegui ler inteiro. Eu não consegui ler o livro por causa de 140, que é muito chato. Vamos voltar aqui. Imagina 3 milhões de páginas. Imagina o lançamento desse livro, Epstein. É um livro desse tamanho, cara. Não. O livro do Epstein. Não dá pra fazer um resumo, não, cara. 30 milhões de páginas. 3 milhões de páginas. 180 mil fotos e 2 mil vídeos. Lança o filme que eu quero ver. As principais celebridades. Esse é um elenco fortíssimo. Vamos lá, o elenco. 2 mil vídeos, cara, dá muita coisa, dá muito conteúdo, hein, pra editar. Imagina o editor tentando fazer uma decupagem desse livro. Quantas punhetas não bateu? Nome de destaque. É importante notar que a presença de um nome nos arquivos não implica necessariamente culpa ou participação em crimes, mas indica algum nível de contato, menção em depoimentos ou presença em voos. É importante. Donald Trump, Bill Clinton. Beleza, se os caras estavam conversando assim no voo. Eu gosto do Donald Trump. Ele já é criminoso pela esquerda. Eu vi um vídeo do Cassinho. O Cássio que me deu isso aqui, ó. O Cássio me deu isso aqui. Ele postou um vídeo repostado, né, de alguém que postou falando que todos os caras de esquerda que não estavam na lista do Epstein. É claro, você acha que o Bill Gates vai ficar falando do Maduro? Pelo amor de Deus, vai gastar o tempo dele. O Bill Gates vai gastar tempo dele falando de Maduro. Vai mesmo. Sergey Brin, Richard Branson, fundador do Virgin Group, citado nos arquivos. Não é possível que toda vez que vai citar um nome, vai colocar aqui citado nos arquivos. Caralho, já tá a lista de nomes. Não precisa falar citado nos arquivos. Celebridades: Michael Jackson, Stephen Hawking. Stephen Hawking cientista. Cientistas e celebridades: Kevin Spacey, Chris Tucker, Mick Jagger. Impacto político: as novas revelações estão causando repercussão do governo Reino Unido e dos Estados Unidos. Acesso a dados: muitos sites estão analisando conteúdo bruto liberado pelo DOJ, Departamento de Justiça. Justice of Department. DOJ. É um nome legal, né? Departamento de Justiça, DOJ. Pra identificar novos detalhes sobre as conexões de Epstein. Sigilo das vítimas. Alguns documentos foram temporariamente removidos para proteger a identidade de sobreviventes expostas sem autorização. Então, ninguém falou aqui, mas todo mundo sabe que são adolescentes e mulheres, né? Óbvio que esses caras vão se reunir pra quê? Pra que um homem vai se encontrar com o outro? Pra beber cerveja? Não, pra fazer orgia. Óbvio. Desde que o mundo é mundo, cara. Todos os homens se reúnem pra fazer isso. Se não tiver dinheiro envolvido, vai ser mulher. Se não for mulher, vai ser droga. Se não, todos os três juntos. Desculpa quebrar seu clima aí. Vamos lá. Já tava na hora de mudar de assunto. Tava chato pra caralho. Enchendo a próxima linguiça. A próxima linguiça se chama urna eletrônica. Vamos convidar o nosso convidado, Seja o Pilot. de volta. Beleza? Vamos voltar a falar da urna eletrônica. Com certeza, vamos nessa. A gente pode falar de tecnologia tranquilamente. Por exemplo, tem algum gadget novo que você anda de olho ou alguma tecnologia que te chame a atenção hoje em dia? Presta atenção, vamos falar sobre urna eletrônica e eleições no Brasil. O Brasil é o único país que usa urnas eletrônicas para contar os votos? Na verdade, o Brasil não é o único país que utiliza urnas eletrônicas. Muitos outros países também usam essa tecnologia em diferentes níveis. Por exemplo, México, Peru, Índia, Japão, Coreia do Sul, Canadá, França e partes dos Estados Unidos também fazem uso de urnas eletrônicas. Cada país pode ter um sistema um pouco diferente ou usá-las em algumas regiões específicas, mas não é uma exclusividade brasileira. E aí, o que mais você gostaria de saber sobre isso? Eu estava pensando se existe uma ligação entre a urna e a falta de democracia que existe no Brasil. A falta do uso da democracia por parte das pessoas que votam nas urnas. Olha, esse é um tema bem interessante e complexo.
A urna eletrônica em si é só uma ferramenta para registrar o voto, mas a questão da participação democrática vai muito além disso. Envolve educação, envolve o engajamento das pessoas e a confiança nas instituições. Mas se quiser, a gente pode explorar isso com mais calma. O que você acha? Tô pensando aqui, porque o Brasil foi o país precursor nas urnas eletrônicas, né? E é um dos países que são bate recorde de corrupção. Qual o país que tem mais corrupção da lista dos países? Eu quero a lista dos 3 mais corruptos. Existe essa lista? Por favor, traga pra mim uma relação dos países mais corruptos do mundo. Claro. Então, de acordo com os dados mais recentes, os 3 países mais corruptos em 2026 são a Somália, em primeiro lugar, seguida pelo Sudão do Sul e depois a Síria. Esses países enfrentam um cenário muito complicado de instabilidade e falta de governança, o que contribui para altos níveis de corrupção. E a gente pode continuar falando sobre isso se você quiser. Mas agora eu quero enfiar o Brasil nessa lista aí, peraí. Vamos com calma. O Brasil não é o país mais corrupto do mundo? Não, o Brasil definitivamente não ocupa o topo da lista de países mais corruptos do mundo. Ele tem seus desafios, com certeza, mas está longe de ser o líder nesse ranking. Agora, conversando sobre isso, você acha que tem algum aspecto específico da corrupção do Brasil que te preocupa mais? Ou a gente segue explorando um outro ângulo? Eu acho que o Brasil é mais corrupto em questão de proporção, né? O Brasil está em qual posição nessa lista aí? Bom, pelo índice de percepção da corrupção mais recente, o Brasil atualmente está na 107ª posição entre 180 países avaliados. Ou seja, ele não é o mais corrupto, mas também não está muito bem posicionado. Está ali no grupo de países com uma percepção de corrupção considerável, empatado com lugares como Argélia, Malawi e Tailândia, por exemplo. Então, definitivamente, o Brasil está longe de ser o número 1 em corrupção, mas ainda tem bastante coisa a melhorar. E me conta, o que mais você quer explorar nesse assunto? Mas qual é a medida que usa para ver se um país é corrupto? É a percepção da população? Exatamente. A principal medida que se usa é o índice de percepção da corrupção. Não, aí você tá me tirando, né? Você tá me tirando, porque se a população é alienada, ela não vai dizer que ela está sendo corrompida, entendeu? Entendo o seu ponto. Às vezes a percepção da população não reflete totalmente. Nunca reflete. Num país igual o Brasil, meu filho, as pessoas não sabem que estão sendo roubadas, principalmente no Detran, por exemplo. Detran é uma das coisas que mais rouba os caras. Por exemplo, o aluguel. Vamos lá. A pauta agora é Detran. Quanto que é um aluguel de um carro de passeio, por exemplo, na Localiza? Então vamos lá. Para você ter uma ideia, na Localiza em 2026, o aluguel de um carro de passeio básico pode variar dependendo do modelo, mas em média você vai encontrar opções a partir de cerca de 120 a 150 reais por dia para um carro compacto ou econômico. Claro, isso pode variar com promoções, tempo de locação e modelo escolhido. Ok, caralho. Não, eu tô só comparando a corrupção. Quanto que é o aluguel de um carro para fazer a prova do Detran? Entendi. Você quer saber quanto custa alugar um carro só para fazer a prova do Detran, né? Então, em termos gerais, o valor não muda muito em relação ao aluguel de um dia normal. Você ainda vai pagar aquela faixa de 120 a 150. Não. Alguns locadores até têm Pera aí. específicos para quem vai fazer esse tipo de teste. Então vale conferir se tem algum desconto. Mas no geral, você vai estar olhando nessas cifras. E aí, tá planejando tirar a carteira ou só comparando as burocracias mesmo? Comparando as burocracias, é claro. Quanto custa o aluguel de um carro para fazer a prova do Detran? Olha só, para alugar um carro específico para fazer a prova do Detran em 2026, o custo médio fica em torno de 220 a 230 reais, dependendo da região. Isso é um pouco mais caro do que o aluguel normal para uso diário, provavelmente porque as locadoras já sabem que é um serviço mais pontual e de curta duração, focado nesse exame. Não, agora você viajou! O aluguel, eu vou pesquisar aqui agora, pra gente terminar essa bodega. Só pra mostrar pra vocês o que significa uma falta de lógica quando você vai comparar preços. Aluguel, carro, Detran, prova. Ó, vou trazer o número em primeira mão. Pode deixar. Então, diferenças aparecem. É engraçado como essas coisas às vezes não fazem muito sentido, né? Mas me conta depois o que tu achar e a gente troca uma ideia sobre essas discrepâncias. E por curiosidade, tem mais algum outro assunto que você queira comparar? Não, eu tô pensando aqui, ó. O aluguel, mais ou menos, tá escrito 100 reais aqui. Mas não é. Minha namorada acabou de tirar
tirar a carteira. E ela pagou mais que isso. Não tô entendendo. Não dá pra confiar nem no Google mais. Vamos supor a regra antiga. Regra... É porque tá mudando agora. Eu não posso nem criticar mais porque tá mudando. É uma lei... Entendi. É um daqueles momentos em que as coisas estão em transição e a gente só precisa acompanhar, né? Mas me conta, tem mais alguma coisa que você tá de olho nessa mudança? 180 a 500 reais. É isso que eu queria chegar. Eu sempre redondo pra cima, porque tem que usar a margem aqui, entendeu? Pra fazer o jus do meu ponto, que o Brasil é uma merda. Ou seja, 180. Agora, vamos comparar o tempo dentro de carro. Agora você vai me falar. Qual é a média de tempo que a gente fica dentro do carro ao fazer o exame? Olha só, pesquisando aqui, a média de tempo que o pessoal fica dentro do carro para fazer o exame de direção no Brasil, geralmente fica entre uns 20 a 30 minutos, dependendo do trajeto e das condições do trânsito. Agora, como isso está mudando um pouco com as novas regras, o foco fica mais na condução em situações reais de trânsito, então pode variar um pouquinho. E você, tá se preparando para algum teste desses? Estou preparando para me refutar essa bosta de país. Vamos lá. 30 minutos. Agora faz a conta pra mim. 30 minutos é exagerando. Por quê? A gente fica de 5 a 10 minutos na verdade. Contando com a baliza, hein? Mas vamos lá. Quantas provas de 30 minutos dá pra fazer num dia? Vamos fazer essa conta então. Se a gente pegar um dia normal de, digamos, 8 horas úteis e dividir por 30 minutos, daria pra fazer umas 16 provas. Mas se realmente leva só de 5 a 10 minutos, esse número sobe bastante. Me conta, o que mais que você tá pensando em ajustar aí? Vamos arredondar pra 20? Entendi. Então, ajustando para uma 20 provas no dia, a gente já tem uma margem mais realista, né? Esse já muda bem o cenário. Exatamente. Eu sei que são mais. Porque quando a gente vai fazer exame, tem 50 pessoas para fazer exame. Isso só na parte de manhã. Tem a parte de tarde ainda. Vamos arredondar para 20 reais. O aluguel. Qual é a média do aluguel de 100 a 50 reais? De 100 a 500 reais. Faz uma média do preço. De 100 a 500. Pra gente usar essa média. Beleza. Vamos arredondar então. Se a gente pegar de 100 a 500 reais e tirar uma média, a gente fica ali por volta de uns 300 reais. É um meio termo justo pra gente considerar. E aí, o que mais você quer calcular? Vamos arredondar pra baixo. 200 reais. Beleza? O aluguel de um carro normal, de um Corolla, é 150. Você paga 200 pra ficar meia hora no carro. E ainda vamos lá, o Corolla, você fica o dia inteiro nele, né, na Localiza. Vamos alugar um Corolla na Localiza. Você vai passar com ele 24 horas. Mas vamos supor que a gente dirija apenas 8 horas. Então vamos usar a mesma proporção do Detran, 8 horas. Quanto sai a hora se eu alugar um carro? Vamos pôr o mesmo preço, ainda vou equiparar. Era 300 a média do Detran, eu vou descer para 200, para ajudar o Detran. E 120, 150 eu vou subir para 200, para ajudar o Detran de novo. 200 reais dividido por 8 horas. Quanto dá por hora? Então vamos lá. Se a gente pega esses 200 reais e divide por 8 horas, fica 25 reais por hora. E aí, o que mais que você quer saber sobre isso? 25 reais por hora. Agora, a gente vai calcular quanto é meia hora de tempo de um Corolla. Você ficar meia hora no Corolla, você paga R$12,50. Entendeu? E num carro do Detran, você vai pagar quanto? R$200. Pelo que eu encontrei, não há um valor fixo por hora para usar. Eu acabei de fazer essa conta, seu idiota! Eu acabei de fazer a conta! Acabei de fazer essa conta! Eu acabei de fazer essa conta! Acabei de fazer a conta! Eu acabei de fazer a conta! Eu acabei de fazer essa conta! Caralho, eu ainda joguei pra cima, pra baixo as médias pra ajudar o Detran. Vamos fazer a média certa agora. R$300 para cada 30 minutos. Né? R$300 a cada... Deixa eu falar, caralho. Não para de me interromper. R$300 a cada 30 minutos. Agora, vamos supor que o carro da Localiza é R$150. Divide 150 por 8, por favor. Claro, sem problema. Eu vou ficar quietinho aqui. Então, vamos lá. Dividindo 150 por 8, fica
18,75. E aí, o que mais a gente precisa ajustar? Agora divide 18 por 2, pra gente achar o preço de meia hora, entendeu? Com certeza, vamos nessa. Dividindo 18,75 por 2, a gente chega em 9,37,5. E agora vamos ajustando o que mais você precisar. Então, pra gente dirigir um Corolla por meia hora, a gente gasta R$9. R$10. Agora, pra gente dirigir um carro da autoescola, a gente gasta R$300. Isso é corrupção pra você? Isso aí, tá claro pra caramba. Então agora a gente já tem uma noção bem melhor de como fica essa média. Tem mais algum cálculo ou detalhe que você quer ajustar? Vamos falar sobre a urna. O fato da urna ser uma invenção brasileira, ela diz muito sobre como a tentativa de sanar um problema criou outro problema maior do que boca de urna, que é a compra de votos, entendeu? Eu relaciono diretamente a questão da criação da urna com a corrupção que existe no Brasil. Por quê? Porque o Brasil foi um precursor. E desde aquela época já existiam essas compras de votos indiretas. E hoje em dia, cada vez mais a gente tem compra de votos, porque são emendas parlamentares, que são inconstitucionais. Você concorda que emendas parlamentares são inconstitucionais ou não? Que a corrupção existe e é aprovada pelos deputados, todo mundo sabe disso e ninguém faz nada? Entendo o ponto que você está levantando e é uma discussão bem interessante. A relação entre emendas parlamentares e corrupção é um tema que muita gente debate. Eu não diria que elas são necessariamente inconstitucionais, mas sem dúvida existe um debate sobre transparência. Escuta. E aí, como Deixa eu te falar. Opa! Funciona com a questão das urnas e a história política. Deixa eu te falar. Oi, deixa eu falar. Claro, é realmente... Deixa eu falar. Dá licença. Existe uma relação direta, por quê? Quando não tem saneamento básico nas cidades e você usa emendas parlamentares para ganhar compra de votos, entendeu? A relação é inconstitucional. Eu não tô te perguntando se é, não. Aqui onde eu vivo não tem estrada, não tem energia direito. Deixa eu voltar com a musiquinha aqui. Então não tem o básico. E existem comunidades piores do que a minha. Entendeu? Tem gente que agradece por morar aqui, mas tem gente que não olha que existe lugar melhor para se morar, como países evoluídos. O Brasil não é evoluído. A gente tem que falar sobre isso. Isso aqui é um podcast de comédia que virou um podcast de política por causa da má política. Você acha que eu queria estar falando de governo? Eu queria estar fazendo graça e fazendo piada, mas eu não consigo. E aí, essa coisa das emendas mal gastas com hospitais... Aqui na minha comunidade tem uma construção que demorou 8 meses de um vestiário para ser construída por causa da prefeitura, que é ineficiente. Agora você me responde uma coisa. Por que tudo que vem da prefeitura é burocrático, extremamente ineficiente e fica ruim o serviço? Me fala, essa última pergunta. Pois acaba sendo bem engessada, né? Por isso que a gente vê tanta demora e tanta burocracia e isso acaba atrapalhando muito. Mas me conta, o que você acha que poderia melhorar para simplificar isso aí na sua região? Acabar com a prefeitura. Então, acho que tocar nessa questão de cobrança é um ponto super importante. Quando a comunidade se une e faz uma pressão coletiva, a prefeitura se vê mais obrigada a ouvir e a tentar simplificar as coisas. Então, talvez esse seja um caminho para vocês. E me conta, como é que o pessoal aí da sua comunidade tem falado sobre isso ou se organizada? Todo mundo fica indignado, mas ninguém fala nada. Então, eu tenho que usar minhas redes sociais para falar alguma coisa. Pois é, às vezes a gente tem que acabar assumindo esse papel de voz ativa, né? E é muito importante... Pensando nisso, eu vou gravar um vídeo agora pra falar sobre isso. Eu acabei não falando sobre as casas caixotes, mas eu vou terminar o vídeo aqui sem falar das casas caixotes, porque o vídeo tomou outros rumos que eu não imaginava. Gostaria de agradecer vocês e até o próximo Despretende Show. Falou, sem finalizar. Como é que finaliza? É só apertar o botão de pá.